Está começando mais um GC Online e nós estamos aqui já ansiosos com esse tema porque vai ser demais. Então já pega sua Bíblia, sua agenda, mas antes nós vamos orar e adorar o Senhor, amém? Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada um que nos assiste, muito obrigada por meus irmãos que estão aqui, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, que no momento do louvor nosso coração venha se abrir a entendimento, Deus, de quem o Senhor é e te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas eu irei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Queremos amar mais o Senhor todos os dias, né? Que música linda! E ela é tema do nosso estudo de hoje. Não turbe o coração. Abra aí comigo em João 14, de 1 ao 4. Eu amo esse texto. Olha só. Cadê? Oh, meu Deus, eu estou em Atos. Eu tô assim, o que está acontecendo aqui? Tá perto. Lê para pelo nós, menos, tá pastor perto. Mateus, só para não atrasar aqui. João 14, 1 ao 4, a Bíblia diz assim: não se turbe o coração de vocês. Amém. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ô, glória! Gente, esse texto é lindo. Ele é logo depois, né? O nosso GC Online passado, a gente falou do evento do Jesus lavando os pés dos discípulos. E aqui ele vai comunicar algo também, né? Então, ali a gente já estava num clima de muita tensão. Lá fora, por causa dos sacerdotes, dos fariseus, querendo já, né, tramavam lá, já estavam lá prontos para poder tramar a morte de Jesus.
E os discípulos ali dentro, pegando ainda esse último ensinamento de humildade do Senhor Jesus. Eu acho lindo porque Jesus fechou o seu ensinamento ali com os discípulos, né? De tudo aquilo que ele ensinou, ele fechou na humildade. E agora ele vai anunciar, né? Vai estar falando, continuando, né? Para as pessoas entenderem que ele já estava perto de ir ao Pai. Perto do momento da cruz. Perto disso tudo. E os discípulos... Com certeza, imagina só, gente, uma pessoa que você aprendeu a admirar, a amar, andando todos os dias, ensinando tantas coisas maravilhosas. O seu coração, imagina o coração daqueles discípulos, né? Tão ali afetuosos pelo Senhor, por Jesus, eles descobriram nele a fonte de todas as coisas, descobriram em Cristo que Ele é sim o Salvador, o Filho de Deus, e eles ali passando-se aquele tempo todo tão grudadinho com o Senhor, de repente Ele fala, eu vou embora. Imagina o coração desses discípulos, e a gente consegue entender porque Jesus fala, não turbe o vosso coração. Eu estou indo, mas não fica triste, não turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai tem muitos aposentos. Ou seja, eu estou indo preparar lugar. Na casa do meu pai tem muito lugar, tem moradas, né? E vocês vão estar comigo. Ele fala, creem no Pai, assim como vocês creram no Pai, creem em mim também, que isso sim de fato vai acontecer. E nesse evento aqui, né, Pastor Mateus, a gente consegue observar o carinho de Jesus, né? O Hernandes Dias Lopes, ele usa um termo que eu achei lindo, tipo, Jesus, o terapeuta da alma. Mesmo naquele momento tão difícil. Jesus precisando... Gente, vocês têm noção? Jesus, que precisava desse alento todo. Porque lá no versículo 12, capítulo 12, no 27, lá pra frente, você vai ver que vai falar que era uma noite de muita dificuldade de Jesus. A noite lá do Getsemane, a noite que o povo ia abandonar ele, ia deixar ele, ia matar ele, né, sacrificar e tudo. E era um momento que ele sim precisava desse alento, desse acolhimento, desse carinho dos discípulos. Ele precisava sim ter sua alma, né, acalmada, mas ele mais uma vez se doa. Sim. Ele anuncia que ele vai e ele já percebe o tumulto no coração, né, a turbulência no coração dos discípulos, e ele já diz, mas estou aqui com consolo para te dar através dessas palavras tão lindas. Sim. O amor de Jesus, ele constrange a gente, né? Ele nos deixa constrangidos, porque, de fato, como você falou, Lívia, quem precisava de consolo, na verdade, era ele. Né? Jesus era quem estava precisando de um consolo, porque ele estava para morrer, ele sabia disso. Você imagina o que é você ter essa noção, daqui a tanto tempo eu vou ser capturado, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer essa dor, eu vou passar por um momento difícil, né? de perseguição, de humilhação, de esquecimento. Então, você imagina o que é a sensação disso. Deve ser terrível, deve ser horrível. Mas Jesus, ele demonstra o amor dele, ele demonstra o cuidado, o zelo, né? Porque ele sabia que a ausência dele, de alguma forma, ia trazer insegurança para aqueles discípulos. Tanto que a gente vê lá no final do Evangelho o relato dos discípulos no caminho de Emaús, que estavam entristecidos, né? Estavam ali naquele caminho murmurando, desesperançosos. Jesus vai ao encontro deles. Então, Jesus, ele sabia que os discípulos, eles se sentiriam dessa forma. Assim como nós, muitas vezes, nos encontramos, né, depois de uma sexta-feira de crucificação, a gente se encontra em um sábado, né, fechado, de portas fechadas, e um domingo de frustração. É um dia que a gente tá caminhando no caminho de Emaús, desesperançosos, sem expectativa, e a gente observa Jesus já preparando. Gente, não se entristeçam. E o coração de vocês não se desespere. E essa fala, ela é pra gente também. Ela é pra nós também, porque muitas vezes nosso coração está, né, confuso. Ele está como as águas do mar no meio de uma tempestade, águas turvas. E a gente fica meio aquele caos na cabeça, aquele caos na mente, o cérebro parece um pudim, né? A gente fica, né, meio que sem perspectiva. E Jesus, ele chega na hora certa, ele chega para os discípulos e ele diz,
Não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Eu estou mostrando aqui para você o caminho. Eu estou mostrando aqui, você tem a palavra, eu ensinei. Vai ter momentos, vai ter dias que vão ser difíceis, vão ser dias escuros, mas não se desespere, porque eu vou e eu voltarei. Eu vou preparar lugar e eu voltarei. Além disso, ele ainda deixou o Espírito Santo também com a gente, né? Para ser o nosso consolador, o nosso auxiliador. Por isso nós temos muitos motivos para não turbar o nosso coração, mas, na verdade, descansar o nosso coração na promessa de Deus. Eu acho lindo quando lá em 2 Tessalonicenses, ou é primeiro, não lembro agora, que o apóstolo Paulo ele fala com a igreja, ele diz, né, que ele fala sobre o arrebatamento, sobre o que vai acontecer, ele diz, consolem-se uns aos outros com essa promessa. Então, nós podemos consolar o nosso coração com a verdade que Jesus vai voltar. Essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior expectativa. Eu lembro que no período da pandemia, eu falava muito com o meu GC, né? Eu tinha um GC online, era pela plataforma, né, de transmissão. E eu sempre dizia, gente, parece uma utopia e parece, tipo assim, a pessoa está com os pés fora da terra, né? Mas pode dar tudo errado aqui. A gente ainda tem o céu. A gente ainda tem essa promessa. Jesus, ele vai voltar. Por mais que muitos não esperem mais, por mais que muitos, né, tenham se esfriado, seu amor tenha esfriado, é uma realidade. Jesus vai voltar. É um fato. É uma realidade. Ele prometeu e ele virá e nós o aguardamos. E com essa promessa, com essa expectativa, nós também podemos encontrar descanso nessa terra, né? Descanso nesse mundo. Em meio a tanto caos, a tanta dificuldade, tanta decepção, tanta sujeira, nós cremos que Jesus, ele vai voltar. Aleluia. Ele reinará em glória e justiça. Aqui na discussão, posso falar essa parte aqui? Achei muito lindo que fala assim, imagina ter sido encontrado por alguém que atribuiu a você valor. Né? Assim os discípulos estavam se sentindo. Porque, olha, imagina você encontrar alguém que te deu valor, que caminhou com você. Alguém que decidiu investir na sua vida. Agora imagina essa pessoa chega e fala, eu vou morrer, eu não vou estar entre vocês mais. Então era um sentimento muito difícil aquilo que os discípulos estavam passando. Eram no mínimo 12 homens que não conseguiam mais viver sem a influência desse mestre. Certamente isso era motivo suficiente para que o coração dos discípulos se entristecesse. Mas ainda prosseguindo, fala no objetivo, era necessário, faz-se necessário, confiar nas palavras de Jesus. Então, era um momento difícil que eles estavam passando, de desgarrar do seu mestre, daquele que deu valor à vida deles, daquele que caminhou com eles. Jesus não só era um mestre que chegava, ensinava e ia embora, ele dormia com essas pessoas, ele acordava com essas pessoas, ele ia na casa deles, ele comia com eles, ele tinha comunhão com eles. E agora esse mestre que mudou a vida deles, que mudou a história deles, fala, eu vou ter que me ausentar por um tempo, mas não se turbe o vosso coração. E é isso que o Senhor nos diz também, né? Nas nossas dificuldades. Aquilo que o salmista diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Está no controle dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Os nossos pensamentos não conseguem entender. Nossos pensamentos não conseguem acompanhar os pensamentos de Jesus. Mas aquilo havia uma vitória muito maior. Só que naquele momento era necessário se afastar. Era necessário ter esse afastamento mesmo de Jesus por um pouco de tempo. Né? Como nós hoje temos o Espírito Santo morando dentro de nós, mas nós sabemos que o nosso Mestre virá nos buscar. Né? E tudo que nós passarmos nessa terra, nós podemos ter confiança de que Ele está conosco, né? Aqui através do Espírito Santo, mas que também não é só para essa terra. Sim. Né? Que existe um reino, existe um céu esperando por nós. E às vezes nós, como discípulos, nós ficamos assim, não, parece que o mestre foi embora. Sim. Parece que ele não está aqui do meu lado. Eu já passei por momentos na minha vida que parecia que o mestre não estava ao meu lado, mas tenha certeza, ele está. Sim. Ele está. Como essa palavra que hoje, né, como esse título desse GC diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Né? Ele está preparando morada para cada um de nós. Nesse mundo nós temos aflições, mas ele venceu. Ele venceu todas as coisas e Ele está conosco em todo o tempo. Nós vamos vencer também, até chegar no céu. Amém. Vamos caminhar aqui, ó, até chegar lá no céu. Amém. Eu acho incrível como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Como ela mesma fala a respeito de si. E aí eu vou falar sobre uma coisa factual, mas factual da minha vida. Que né, hoje de manhã eu estava pensando, né, em algumas coisas, algumas situações, e eu estava um pouco triste com uma situação específica.
E aí, na minha mente, no meu coração, eu comecei a lembrar de uma música muito antiga, que a minha avó cantava muito. E a música dizia assim, o meu barquinho vai, em segurança vai, o meu piloto é bom, e no meu barco ele vai, o seu nome é Jesus, veio de Nazaré, ele conhece o mar, e nele eu tenho fé. E essa música, ela começou a vir muito forte no meu coração. Tenho muitas lembranças afetivas da minha infância e tal. E aí, e Deus começou a falar comigo sobre isso. Porque, de fato, a gente está como um barquinho, né? Um barquinho pequeno, indefeso, no meio de um mar enorme, que tem dias que está tudo bem e tem dias que está um caos, tem dias que a tempestade deixa o mar turvo, né? E a gente fica, tipo assim, balança para um lado e para o outro. Só que ainda bem que o nosso piloto é bom. Aleluia. Ainda bem que o nosso piloto, ele sabe o que está fazendo, Amém. ele está no controle do barco. Por isso ele tem autoridade para dizer, não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Gente, a resposta para um coração turbulento é a palavra de Deus que diz assim, creia em Deus e também em mim. Ou seja, o resultado disso tudo que você está passando, se você quer ter um bom motivo para viver, se você quer encontrar esperança, está em quê? Na fé. Numa convicção de fé. Fé na fé? Não, fé em Cristo. Amém. Fé nele. Ele diz, creiam em mim, creiam em Deus e também em mim. Creiam. Crer é a chave para o coração não andar nesse lugar. Nós precisamos de ter esse entendimento. Aqui o verbo está no indicativo e no imperativo. Do mesmo jeito que vocês creem em Deus, creem em mim também. Ou seja, Jesus está levando eles a um nível de fé mais esticado. Porque até então ele estava presente. E Jesus está dizendo, eu vou e vocês precisam crer. Continuar crendo em Deus e crer em mim também. Jesus é muito didático, É lindo, né? demais. É igualzinho o pai e a mãe ensinando o filho, aí ele fala assim, olha, agora eu já te ensinei. Agora eu vou me ausentar um pouquinho, pratica. Pratica. Isso denota amadurecimento, Exato. Crescimento espiritual. Jesus está falando, já ensinei tudo para vocês. Agora é hora de crescer. Crer sem os olhos ver. Sem os olhos enxergarem, né? Então, Jesus estava ensinando eles aqui a colocar confiança nele em meio às circunstâncias. Porque o cenário era bem desafiador. O cenário era de morte, era de cruz. Mas Jesus está aqui mais uma vez dando uma lição para eles. Crê em Deus e também em mim. Crê em Deus e também em mim. Continue com os olhos em mim, não olhe as circunstâncias. Não olha, mim, né? olha para mim. Continua crendo, continua entendendo que eu estou aqui, né? O Senhor continua crendo em Deus, crendo em mim. Então, se todo momento que o nosso coração começar a ficar estranho assim, né? Turbulento, porque, gente, de fato, né? O coração turbado é a coisa mais comum desse mundo, né, Alisson? Sim. E Jesus, ele traz um consolo ali com talvez a única forma que ele poderia consolar os discípulos, que ele vai tirar os olhos deles para essa vida terrena. Sim. E vai trazer um senso de eternidade para eles. Então, ó, eu caminhei com vocês, eu ensinei vocês, a gente esteve junto, agora a gente vai passar para uma outra etapa. Outra fase. E eu tô indo primeiro. Então, Jesus não manda nem mudando os de discípulos. fase. Agora a gente vai dar um outro passo. E esse passo não vai ter fim, esse passo é eterno. E ele vai falar, né, que na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês um lugar. Então, Jesus, ele vai, né, ele vai para lá, ele prepara isso e ainda abre um caminho para quem esteja também. Sim. Porque a gente vê o quanto, e a gente toca muito nessa tecla, né, do quão privilegiado nós somos de ter esse privilégio de um dia estar no céu com Deus, de ser chamado filho de Deus. O único que merecia ser chamado filho de Deus verdadeiramente era Jesus. A gente é só por meio da graça. Então, Jesus, ele continua, né, nesse processo aqui, até de humildade também, de tipo assim, ó, eu quero que vocês dividam comigo isso, eu quero que vocês dividam a casa do meu pai comigo. Então, é um privilégio que nós temos. E ele consola ali os discípulos, né, fala, ó, essas tribulações que vocês estão passando agora, essa tristeza que está batendo, não se preocupe com isso.
Porque eu estou preparando um lugar que vai ser eterno, onde não vai ter mais isso. Isso que vocês estão passando agora não vai acontecer mais. E a gente vai estar do lado do Pai, a gente vai estar do lado do dono do barco. Então, era a única forma ali, a forma mais linda que Jesus poderia consolar o coração deles que estava abatido ali naquele momento com a ida de Jesus. Gente, Pode falar, Flor. E pensa na coisa mais linda, né? Olha, vamos fazer um exercício. Olha para o mundo hoje. O mundo que eu falo, criação de Deus. Quanta coisa linda. Que planeta lindo Deus criou para nós. Agora Jesus nos deu uma promessa maior ainda. A fase vai aumentar. Eu estou indo para lá, na casa do meu pai, e eu estou preparando um lugar. Se aquilo que ele fez já é tão bonito, aos olhos, a gente vê, fica extasiada ao ver o arco-íris, o céu, uma cachoeira, o mar, a lua, o sol, toda a perfeição de um bebê nascer. Imagina quando nós chegarmos no céu, que Jesus está preparando esse lugar lá, né? Imagina quando a gente chegar lá, como vai ser esse lugar. Nós temos uma esperança grandiosa demais. Aquilo que o salmista, no Salmo 121, diz: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Amém. Ele não permitirá. Então, assim, nesses momentos, como os discípulos passaram aqui, com o coração turbado, com o coração ali cheio de incertezas, nós podemos olhar para o céu. Nós podemos entender que nós temos aqui algo maravilhoso que Deus criou para nós, mas está sendo deteriorado, né, pelo nosso próprio pecado. Mas aquilo que o Senhor está preparando lá no céu, gente, vai ser lindo. Vai ser um negócio legal demais. Amém. Vai ser bonito demais. Mal posso esperar. Gente, tão bonito isso, né? A gente vê aqui que Jesus, ele está trazendo... Fé em Cristo é o remédio para o coração turbado. Verdade. Sim. Porque, olha só... Para o tempo presente, ele fala, né? Crê em Deus e também em mim. Já que vocês confiam em Deus, continue confiando em mim também, né? E ele também nos fala sobre o futuro. Ele fala, olha, e vocês não vão ficar aqui, né? Descobertos, vocês não vão ficar aqui abandonados. Eu vou voltar e eu vou buscar. Depois a gente vai ver, né, que ele fala que não nos deixa sozinho, que vai deixar o Consolador, mas esse é outro tema. Mas aqui Jesus já está trazendo também o entendimento, olha, a gente é só peregrino aqui. Nosso reino é o reino eterno. Nosso reino é o reino celestial. É crer em Cristo, crer em Jesus para situações presentes, mesmo em circunstâncias caóticas, dias difíceis, momentos delicados. E também temos uma perspectiva de futuro e esperança no futuro, que é a glória, que é o céu, que é aquilo que nós vamos viver, primeiro por causa de Cristo, de Deus, da Trindade toda. Mas o Senhor falou, vocês vão ter um lugar lá, vocês vão ter morada lá. Né? A morada nossa não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. Amém. Mas a morada, onde vocês vão morar, se instalar para sempre, é comigo. Glória. Oh, que lindo, né? E isso, gente, quando você começa a pensar nessa perspectiva toda de céu e da presença de Deus e de fé em Cristo, quando você vê, você nem está pensando no problema mais. É pensar as coisas lá do alto, onde como Cristo fala em Colossenses, está sentado à direita do Pai. Mesmo. É tirar a mente daqui dessa terra. É colocar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento nas coisas do alto. O problema é que nós vivemos o tempo todo com o pé no mundo. Sendo que nós deveríamos estar até andando aqui por esse mundo, mas aqui a mente, ó, deveria estar lá na nossa morada eterna. Isso aqui é passageiro. Vai passar, tudo aqui vai passar. Tudo é vaidade, como Salomão fala. Tudo é vaidade, vai passar Debaixo todas essas sol. coisas. E aí nós vamos ter um tempo assim, ó, com o Senhor eterno. Eterno, de muita alegria, bonança. E tudo aqui vai passar. É pouco que a gente passa aqui comparado ao que está nos esperando. Até porque Paulo diz, né, que se a nossa esperança ela é resumida Só aqui na pra essa terra, nós somos os mais tristes do mundo. Miseráveis nós somos. Então, que a nossa esperança esteja nessa eternidade, que é de morar com o Pai, né, de estar lá com Ele, na certeza de que Jesus já preparou um lugar para nós. Amém. Está preparando, vai preparar um lugar para nós. Amém. E na aplicação, você diariamente é convidado a confiar na palavra de Jesus.
E é ela, por sinal, é a sua garantia. Você é impulsionada a ter uma fé crescente, uma fé que amadurece. E essa fé te motiva a permanecer mesmo diante de dias e notícias ruins. Amém. Amém? Essa fé em Cristo, essa fé em Deus, essa fé para o presente, independente das circunstâncias que nós encontramos, mas também é uma fé para o futuro, que o Senhor está lá preparando lugar para nós e o Espírito Santo habita no nosso coração para nos ajudar nessa peregrinação onde nós encontramos aqui nessa terra. Mas mantenha os seus olhos em Cristo. Amém. Não turbe o vosso coração. Que palavra maravilhosa, que palavra consoladora. Amém. Que você venha receber isso de todo o seu coração e viver na prática e seu coração venha ser acalmado pela voz do Senhor através da sua palavra hoje. Amém? Amém. Vamos orar então? Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação, porque o Senhor é o consolador, porque o Senhor diz que podemos confiar no Senhor, podemos ter fé em Ti, porque mesmo em meio aos dias difíceis, o Senhor está ali conosco. O Senhor fala para que nós podemos colocar os nossos olhos em Ti. O Senhor diz que tem lugares preparados para nós no céu, Pai. Que assim seja, Senhor, o coração nosso acalentado nesse dia, pela essa palavra tão maravilhosa que nos abraça. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas eu irei, vos levarei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.